Oi pessoal, estamos aqui de novo para prosseguir, ainda vamos persistir um pouquinho aqui ainda no livro Pós-História do Flusser, não é? Que constitui mais ou menos assim o núcleo aí do nosso trabalho nesse curso. E hoje o nosso foco vai ser no capítulo, no instantâneo, como diz o Flusser, intitulado Nossas Imagens, né? O ponto de partida do Flusser é o seguinte, que nós estamos rodeados de imagens, não é? Quer dizer, o nosso cotidiano é totalmente preenchido por imagens, não é? Que a gente percebe, assim, mesmo difusamente, que nos dominam, por assim dizer, né? Então, dentro dessa metodologia nossa de comentário de textos previamente destacados, né, tem alguns trechos aqui que eu gostaria de comentar, né? Ele diz: as superfícies que nos cercam resplandecem em cor, sobretudo porque irradiam mensagens. A maioria das mensagens que nos informam a respeito do mundo e da nossa situação nela é atualmente irradiada pelas superfícies que nos cercam. Ele vai seguindo aqui dizendo: são as imagens, se não mais os textos, que são os média dominantes. Poderosa contra-revolução de imagens contra textos está se processando. No entanto, em tal contra-revolução é preciso discernir que se trata de um tipo de imagem inteiramente novo e jamais doravante existente. As imagens que nos programam são pós-alfabéticas, não pré-alfabéticas, como são as imagens do passado. Fim de citação. Então isso aqui tudo é muito importante. Primeiro, o fato das imagens e não os textos nos programarem, né, na linguagem do Flusser, né? Quer dizer, os média dominantes não são mais textos, mas são imagens, né? E que isso também é uma contra-revolução, porque a gente vai ver que, de acordo com um esquema bastante conhecido até do Flusser, né, houve, antes da escrita, a escrita coincide com o início da história, né, e antes da escrita havia um prejuízo, um predomínio do que ele chama de imagens tradicionais, né? Então, nesse momento em que imagens que, como a gente vai ver, não coincidem com as imagens tradicionais, parecem predominar grandemente aí no mundo moderno, né? Nesse instante, ele coloca isso como se fosse uma espécie de contra-revolução das imagens, né? Agora, que imagens são essas, né? As nossas imagens, como ele fala, são de natureza diferente daquelas pré-alfabéticas, né? Elas são imagens pós-alfabéticas, nós vamos ver o que vem a ser isso, né? Bom, então, recuperando como é que foi esse processo aí, né? Ele fala, né, que o texto, aí nos primórdios, né, da história humana, o texto ele dissolveu a bidimensionalidade das imagens, porque uma coisa que caracteriza muito claramente as imagens é a sua bidimensionalidade, o fato de ser um código, para usar a linguagem do Flusser, um código plano, não é? E o texto é um código linear, unidimensional, a imagem bidimensional, a escrita unidimensional, né? E ele fala, não é, que a escrita ela veio para dissolver, a escrita com a sua unidimensionalidade veio dissolver a bidimensionalidade das imagens. Vamos ver o que vem a ser isso, né? Ele diz: a escrita linear, por exemplo, o alfabeto latino ou as cifras árabes, surgiu como revolução contra as imagens. Podemos observar tal revolução em determinados tijolos mesopotâmicos. Mostram eles a imagem de uma cena, por exemplo, a de um rei vitorioso. A imagem é composta de pictogramas que significam o rei e seus inimigos ajoelhados. Ao lado da imagem, os mesmos pictogramas foram impressos no barro, mais uma vez, mas desta vez formam linhas. Tais linhas são textos que significam a imagem ao lado.
o pictograma no texto não mais significa rei, mas significa rei na imagem, embora seja o mesmo pictograma. O texto dissolve a bidimensionalidade da imagem em unidimensionalidade, e destarte modifica o significado da mensagem, passa a explicar a imagem. Fim de citação. Então ele dá esse exemplo aí, não é, que é um momento muito específico, muito típico também do advento, né, da escrita num cenário dominado pelas imagens, com enfim, esse exemplo aí da Mesopotâmia, né? Mas um outro exemplo que o Flusser dá e que ele próprio usa, né, até tem um sketch que ele fez muito interessante, eu vou ver se dá para ficar visível aí na tela, depois do passado aí pelo vídeo. Então, do lado mais esquerdo aí, né, a gente tem um quadro, né, como se fosse uma cena, né, duas pessoas, um animal, provavelmente um cachorro, sei lá, uma ovelha e um sol, né? E quando esses elementos que estão espalhados num plano, quando eles são retirados do plano e colocados em linha, então esse momento coincide exatamente com a passagem da imagem à escrita. E no entender do Flusser, coincide com a passagem da pré-história à história, né? É interessante porque são figuras que o Flusser desenhou assim livremente, que lembram um pouco algumas pinturas rupestres, né? Então é muito interessante isso, né? Quer dizer, já que a gente associa quase sempre pinturas rupestres com a pré-história, né? Então o momento em que esses elementos abandonam a sua planaridade para serem encaixados numa linearidade, então simbolicamente para Flusser isso coincide com a passagem da pré-história para a história. Então, e é exatamente isso que o Flusser fala, né, que com a invenção da escrita, quer dizer, que a escrita foi inventada para neutralizar uma espécie de alienação que a imagem introduzia, né? Essa é uma ideia que é bastante interessante e que o Flusser aplica também posteriormente, não apenas da passagem da imagem tradicional para a escrita, mas também posteriormente, nós vamos ver daqui a pouco. Então o trecho que eu destaquei é o seguinte: imagens devem ser explicadas, contadas, porque como toda mediação entre o homem e o mundo, estão sujeitas à dialética interna. Representam o mundo para o homem, mas simultaneamente se interpõem entre homem e mundo. Vorstellen. Enquanto representam o mundo, são, como mapas, instrumentos para orientação no mundo. Enquanto se interpõem entre homem e mundo, são como biombos, encoberturas do mundo. A escrita foi inventada quando a função tapadora, alienante das imagens ameaçava sobrepor-se sobre a sua função orientadora. Quando as imagens ameaçavam transformar os homens em seus instrumentos, em vez de servirem de instrumentos aos homens. Fim de citação. Então a ideia dele é essa, de que as imagens foram inventadas em tempos imemoriais no sentido de ajudar o ser humano na sua orientação no mundo, no seu meio ambiente, etc., né? E durante talvez milênios, talvez dezenas de milênios, né, essa orientação funcionou, mas a partir de um certo momento, quer dizer, talvez crescesse a consciência de que as imagens não apenas orientavam o ser humano, mas podiam também desorientá-lo, aliená-lo, né, como o Flusser diz, inspirado aí pelo hegelomarxismo, né? E aqui então, né, vou trazer um trecho aqui que retoma exatamente aquilo que eu já tinha falado, né, de que com o advento da escrita, com a invenção da escrita, a história se inicia, né? Então, Flusser diz o seguinte: o gesto de ler e escrever texto se passa em nível de consciência afastado de um passo do nível no qual as imagens
são cifradas e decifradas, as imagens tradicionais, né? Para a consciência imaginística, o mundo é contexto de cenas, é vivenciado e conhecido por mediações bidimensionais, superfícies. Para a consciência textual, o mundo é contexto de processos, é vivenciado e conhecido pela mediação de linhas. Para a consciência estruturada por imagens, a realidade é situação, impõe a questão da relação entre os seus elementos. Tal consciência é mágica. Para a consciência estruturada por textos, a realidade é devir, impõe a questão do evento. Tal consciência é histórica. Com a invenção da escrita, a história se inicia. Então, o Flusser, ele localiza, né, aí, no tempo, né, a invenção da escrita, no terceiro milênio, né, antes de Cristo, e geograficamente seria exatamente, né, no Oriente Médio, né? E ele diz o seguinte, que no momento em que a escrita é inventada, ela é uma espécie de código de elite, né, que é dominado por uma minoria que adquire um certo poder sobre a sociedade em função, né, do domínio desse código, né? Mas que a maioria da sociedade continua a viver sob a égide das imagens e continua, portanto, a viver magicamente, né? Eu cito aqui, ele diz, a sociedade ocidental pode ser dividida em dois níveis. No nível básico dos iletrados, que vivem magicamente, os servos, e no nível dos letrados, que vivem historicamente, os sacerdotes. No nível das imagens e no nível dos textos. Há feedback entre os níveis. Imagens ilustram textos e textos descrevem imagens. Fim de citação. Então, essa situação que ele descreve, que é compatível, por exemplo, com o que se sabe, né, do Egito antigo, né, que existia uma casta sacerdotal, né, de pessoas que dominavam a escrita, etc., e uma maioria analfabeta, né, que continuava vivendo sob o domínio aí das imagens, né? Mas isso, quando ele fala, né, que ele se refere a servos, sacerdotes, é uma situação compatível também, por exemplo, com a Idade Média, né, no Ocidente. Aliás, ele até começa o parágrafo aqui, o período, dizendo, né, fala da situação do próprio Ocidente, né? E na sequência, no próximo trecho que eu destaquei, ele diz: a invenção da impressão e a alfabetização geral pela escola obrigatória modificaram tal dialética dramaticamente. Textos se tornaram baratos e acessíveis, primeiro à burguesia, depois ao proletariado. A consciência histórica tornou-se acessível à sociedade ocidental toda. Fim de citação. Então aqui ele fala como é que essa situação originária, né, digamos, de uma pequena casta na sociedade dominar a escrita e com isso adquirir um poder sobre toda a sociedade, como é que isso se modificou numa situação que na Europa, na parte mais desenvolvida, né, vamos dizer assim, da Europa, desde o século XVII e XVIII, cada vez mais vem sendo uma realidade e se consolidou mesmo, né, como uma realidade no Ocidente, né, a imprensa, né, que foi inventada e consolidada no Ocidente a partir do século XVI, na altura do século XVII, XVIII já era bastante difundida, né? E também a questão da alfabetização em massa, né, que é uma coisa que na Europa data, em vários países da Europa, data do século XVIII, talvez final do XVII para o XVIII, mudou a situação no sentido de o Ocidente ter vindo a se caracterizar como um tipo de sociedade em que a escrita predomina sobre as imagens, né? Quer dizer, como ele diz, pela primeira vez houve a possibilidade de acesso de toda a sociedade, parcelas cada vez mais amplas da sociedade, à escrita, portanto, a vivência histórica não ser mais elitizada, né? Dominada apenas por uma classe sacerdotal ou uma classe de privilegiados, mas
potencialmente por toda a sociedade, né? Mas então, o processo dialético aí continua, né? E ele fala que com o passar do tempo, esse predomínio da escrita, ele trouxe a princípio benefícios evidentes e tal, mas ele passou a comportar certos riscos de um modo semelhante àqueles riscos que a idolatria, não é, que digamos a adoração das imagens comportava, não é? Riscos que foram num primeiro momento neutralizados com a introdução da escrita, não é? Ele fala que a partir de um certo momento existe o risco de uma testolatria, não é? Então o processo continua nesse sentido. Eu vou citar um trecho aqui. Os textos, como as demais mediações, inclusive as imagens, obedecem à dialética interna. Representam o mundo e encobrem o mundo. São instrumentos de orientação e formam paredes opacas de bibliotecas. Desalienam e alienam o homem. O homem pode passar a esquecer a função orientadora dos textos, sua finalidade entendida, e pode passar a pensar e agir em função dos textos. Tal inversão da relação texto-homem, tal testolatria, caracteriza a nossa história nos seus últimos estágios. Fim de citação. Então aqui é interessante observar isso, né? Como que a lida com os textos num primeiro momento foi libertadora, com o passar do tempo houve o risco, né, dessa testolatria, e ele termina o trecho citado aí falando, né, que essa testolatria ela é característica da história, da nossa história, né, pelo menos da história do Ocidente, né, que é um pouco nossa também, nos seus últimos estágios, né? Então quando ele fala últimos estágios aí, que ele está pensando exatamente em alguma coisa que vem depois da história, né? E nesse sentido, quer dizer, o título do livro, né, Pós-História, fica já indicado nesse sentido, e esse capítulo que nós estamos discutindo hoje é crucial para se entender mesmo como é que foi esse processo, né? Como é que foi aquilo que o Flusser considera como a chegada da pós-história, né? Ou a colocação do âmbito pós-histórico no horizonte nosso, né? Então, e aí pelo advento do que o Flusser chama de tecnoimagens, ou imagens técnicas, né? Nós vamos ver o que é isso, inclusive a partir da próxima citação, né? Foi quando foram inventadas as fotografias e seus vários desenvolvimentos, como filmes, vídeos, hologramas, em suma, as tecnoimagens. São elas instrumentos para tornar imaginável a mensagem dos textos. Os textos se dirigiam originalmente contra imagens, a fim de torná-las transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura alucinatória. Função comparável é a das tecnoimagens. Dirigem-se contra os textos a fim de torná-los transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura conceptual. O gesto de codificar e decifrar tecnoimagens se passa em nível afastado de 1 passo do nível da escrita e de 2 passos do nível das imagens tradicionais. É o nível da consciência pós-histórica. Fim de citação. Então, realmente, aqui ele coloca, né, com todas as letras aqui, né, o que ele entende por pós-história, que se manifesta, antes de tudo, como uma forma de consciência, né? É claro que ele não deixa de sugerir que nós vivemos uma realidade pós-histórica, mas mesmo onde essa realidade pós-histórica não está assim, consolidada, ou não existe assim, puramente, né? Existe já uma consciência pós-histórica que vai se consolidando, né, em nós, nas nossas mentes, né? E então nós já vimos que é muito importante para esse esquema todo, para essa amarração conceitual relativa à pós-história, o conceito de aparelhos, né, que nós já vimos aparecer em vários outros textos, né, do Flusser, e como não poderia deixar de ser, aqui eles aparecem também com força total, né? Os aparelhos, eles são praticamente, digamos assim, o hardware da
da pós-história, né? É através deles que a gente, que a vivência pós-histórica, ou pelo menos a consciência pós-histórica, pode se mostrar, pode ir se consolidando, né? Eu vou citar um trecho aqui. As tecnoimagens são essencialmente diferentes das imagens tradicionais. As imagens tradicionais são produzidas por homens, as tecnoimagens por aparelhos. O pintor coloca símbolos em superfície, a fim de significar determinada cena. Os aparelhos são caixas pretas que são programadas para devorarem sintomas de cenas e para vomitarem tais sintomas em forma de imagens. Os aparelhos transcodam sintomas em imagens. O programa dos aparelhos provém de textos, por exemplo, das equações da química e da ótica, de maneira que os aparelhos transcodam sintomas em imagens em função de textos. São caixas que devoram história e vomitam pós-história. Fim de citação. Então nós temos muita coisa aqui já para entender. A primeira coisa é isso, né? Que imagens tradicionais são invariavelmente produzidas pela mão de seres humanos. E imagens técnicas são sempre produzidas por aparelhos, né? Os aparelhos, por definição, dada aí, fornecida pelo próprio Flusser, eles transcodam, né, transcodificam sintomas em imagens, né? Esse conceito de sintoma vai se tornar mais claro, né? Mas é um tipo, digamos, de relação quase causal entre algo e uma representação que lhe corresponde, né? Isso, como a gente vai ver também adiante, é um elemento, digamos, encerra um potencial muito grande de mistificação por meio das imagens técnicas, né, ou tecnoimagens, né? E é por isso, né, que ele fala, né, ele conclui o próximo trecho que eu vou citar aqui, ele conclui com a afirmação de que a mensagem veiculada pelas tecnoimagens é mais mascarada, não é, do que mesmo as imagens tradicionais, claro, e também mesmo do que os próprios textos, né, que surgiram no sentido de matizar, digamos, os riscos, né, de alienação que as imagens tradicionais encerravam, né? E as imagens técnicas também, quer dizer, o Flusser sugere que o advento delas estaria ligado com uma certa necessidade humana de matizar, digamos, o poder dos textos, né? Mas como elas são também mediações entre seres humanos e o mundo, elas também não apenas trazem novas potencialidades, como trazem um novo potencial e muito grande também de alienação, né, de mistificação, né? Bom, então ele diz: as tecnoimagens pretendem que não são simbólicas como o são as imagens tradicionais. Pretendem que são sintomáticas, objetivas. A diferença entre símbolo e sintoma é que o símbolo significa algo para quem conhecer o convênio de tal significação, enquanto o sintoma está ligado causalmente com o seu significado. A palavra cachorro simboliza, a pegada sintomatiza o bicho. Tal pretensão é sintomaticidade. Tal pretensão à assintomaticidade, à objetividade das tecnoimagens é fraude. Na realidade, os aparelhos transcodam sintomas em símbolos e o fazem em função de determinados programas. A mensagem das tecnoimagens deve ser decifrada, e tal decodagem é ainda mais penosa que a das imagens tradicionais, é ainda mais mascarada. Fim de citação. Então é isso, né? Como as imagens técnicas, as tecnoimagens são produzidas por aparelhos, circula, digamos, a ideia, né? A representação de que elas são objetivas, né? De que essas imagens são sintomas
do seu objeto dado na realidade, né? Quando, na verdade, existe todo um processo de mediação, toda uma caixa preta, né? Que tem um potencial, né, de mistificação, de enganação, de ilusão, né? Muito grande, né? Então, quer dizer, o Flusser coloca isso como uma tarefa, não é, da filosofia, uma tarefa hermenêutica, digamos assim, de interpretar as imagens técnicas, né, para ver em que medida elas são mediações tão sujeitas ao engodo, né, ao engano, como as mediações anteriores, né, primeiramente das imagens tradicionais, posteriormente da escrita, né. Então eu cito, trata-se, ele dá o exemplo da televisão, não é? Que, bom, como vocês sabem, né, o texto escrito aí no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, não é? Era uma situação em que a televisão podia ser considerado, digamos, o médium, não é, mais importante aí de todo o cenário aí da cultura de massas de então, né? Então ele pega para falar de imagem técnica exatamente o exemplo da televisão. Ele diz, trata-se de gigantesco aparelho transcodador que irradia imagens anfiteatralmente. Os aparelhos TV individuais são aberturas para o seu output, pelas quais as imagens são lançadas espaço privado adentro. O aparelho, como um todo, dispõe também de aberturas para o input, pelas quais devora sintomas e textos. Os sintomas vêm em forma de fitas cobertas de impressões causadas por cenas, por exemplo, fitas de vídeo. Os textos vêm em duas formas diferentes, na forma de reportagens, scripts, etc., que descrevem cenas, e na forma de programação, que por sua vez se fundamenta em textos de teorias científicas e de ideologias. Isto é, o aparelho se nutre de sintomas e de história em vários níveis. Tudo isso lhe serve de matéria-prima. No interior da caixa, que é o aparelho de televisão, tal material é traduzido em imagens e irradiado. É transcodado de sintoma de história para pós-história. Fim de citação. Então esse trecho é muito importante e ajuda muito a gente a entender, né? Quer dizer, primeiro ele fala do aparelho aqui em dois sentidos. Existe o televisor, né, o aparelho de televisão, o eletrodoméstico que a gente tem nas nossas casas, né? E existe o próprio sistema da televisão comercial também como um aparelho, né? Naquele sentido mais amplo que a gente já viu, né? E o aparelho é uma caixa preta, ele portanto tem input e output. Ele começa falando do output, né, a saída do aparelho, que são as imagens acompanhadas de som que nós recebemos nas nossas casas, por exemplo, ao ligar um aparelho, né? E o input são exatamente como ele diz, sintomas e textos, né? Sintomas são os objetos que são abordados, enfocados, né, como input do aparelho, né? E os textos estão ligados a todos os scripts, todo o material textual, né, que acompanha, né, a veiculação de imagens, né, e a saída, né, o output das imagens na nossa casa como mensagens, né, audiovisuais, textuais, inclusive, né. E aqui é interessante, né, que o input do aparelho é história, porque nós nos movimentamos ainda em grande parte no âmbito da história, não é mesmo? E o output é pura pós-história, né? Quer dizer, já pressupõe o predomínio, né, dos média, o predomínio das imagens técnicas, né? E é importante observar o seguinte, que levando em consideração que os graus, digamos, de
consolidação da pós-história no mundo são muito diferenciados, né? Mas existe um elemento que praticamente baliza todo, digamos, tanto que a pós-história está consolidada, que é o grau, digamos, de predomínio das imagens técnicas, né? Quanto maior o predomínio das imagens técnicas, maior é, digamos, a consolidação do ambiente pós-histórico, né? E essa transcodação, né, da história, né, em programa, né, e aqui é interessante porque ele usa o termo programa ambiguamente, né, como programa de televisão por um lado e como programa no sentido de algo que nos programa, né, e tem essa característica do eternamente repetível, né. Eu cito aqui, ele diz: não que a história tenha deixado de desenvolver-se, pelo contrário, rola mais rapidamente que anteriormente, porque está sendo sugada para o interior do aparelho. Os eventos se precipitam rumo ao aparelho com rapidez acelerada, porque estão sendo sugados e parcialmente provocados pelo aparelho. A história toda, política, arte, ciência, técnica, vai destarte sendo incentivada pelo aparelho, a fim de ser transcodada no seu oposto, em programa televisionado. O aparelho se tornou a meta da história. Passa ele a ser represa do tempo linearmente progressivo, a plenitude dos tempos. História transcodada em programa torna-se eternamente repetitível. Fim de citação, né? Então é muito interessante essa ideia também, né, de que o advento, né, digamos, de todo o equipamento associado à pós-história não acaba com a história, pelo contrário, faz com que a história se acelere, porque o fato da história ser o input do aparelho faz com que, na imagem que o Flusser usa, a história seja sugada pelo aparelho, né? A história é o input do aparelho, né? E a pós-história é o seu output, né? Então, quando ele diz assim, o aparelho se torna a meta da história, passa ele a ser represa do tempo linearmente progressivo. E aqui tem... quando ele fala assim, a história toda, política, arte, ciência, técnica, vai destarte sendo incentivada pelo aparelho, vejam bem, a fim de ser transcodada no seu oposto, em programa televisionado. O oposto da história é o programa televisionado, que para o Flusser, pelo menos no momento que ele escreve aqui o livro Pós-História, seria, digamos, a quintessência de uma situação pós-histórica, né? Então, o advento da pós-história, por essa via, digamos, né, do predomínio das tecnoimagens, né, pode ser comparado, né, também ao que a gente já viu em outros instantâneos aí do pós-história, né, como uma situação de potencialmente um tipo de opressão, muitas vezes não fisicamente violenta, né, mas simbolicamente muito violenta, né? Eu cito aqui, ele diz: de maneira que as tecnoimagens, ao contrário das tradicionais, não significam cenas, mas eventos. Não deixam de ser elas também imagens. Quem estiver por elas programado vivencia e conhece a realidade magicamente, como contexto de situações, Sachverhalte. Mas tal magia não é retorno para a pré-historicidade. Não está baseada em fé, senão em programas. Programa é prescrição. A escrita é anterior a ele. É magia pós-histórica, e a história lhe serve de pretexto. É que ele quer dizer que o programa é a magia pós-histórica, né? E a história lhe serve de pretexto. Quem estiver programado por tecnoimagens vive e conhece a realidade como contexto programado. Fim de citação.
Uma coisa interessante, eu acho que ele está bem claro, mas tem um momento aqui que vale a gente comentar, que é que essa magia não é um retorno para a pré-historicidade, né? É uma magia pós-histórica. E é interessante que ele diz, não está baseada em fé, senão em programas. Né? Fé tem esse sentido que a gente já viu em vários textos, né? do Flusser, tem um sentido bastante forte. Não é? E a fé para o Flusser está ligada a uma vivência de liberdade, a uma vivência de espontaneidade no sentido de dotação de sentido para a realidade. Não é? E, então, nesse sentido, a gente precisa lembrar daquele texto que a gente discutiu, já chamado A Perda da Fé, né? Que ele coloca como a perda da fé por parte de cada indivíduo, né? Particularmente, coincide com um estágio, digamos, com uma vivência do absurdo, né? Da falta de sentido, etc. Né? E o limite, né, da existência programada pelos aparelhos seria exatamente uma falta total de sentido, né? Que poderia ser tão grande que não seria nem mais percebida, digamos, pelos os indivíduos que estariam sujeitos a essa situação. Né? Então, a tônica realmente, né, de todo esse capítulo é que as tecnoimagens representam uma espécie de contra-revolução das imagens em relação aos textos, né? E também esse caráter, né, de uma forma de dominação, de manipulação, né, de programação, né, para usar um termo que é mais específico do Flusser, né, toda baseada nas tecnoimagens. Né. E aqui, encerrando, né, inclusive é o último trecho que eu vou citar, ele fala, não é, ele introduz o termo de tecnoimaginação, né, que ele usa algumas vezes, nunca explicou direito o que era, mas seria assim, uma espécie de superação da dominação da programação pelos aparelhos, né, que agem por meio das suas tecnoimagens, né, na medida em que o funcionamento da nossa própria mente fosse já tecnoimaginário, por assim dizer. Né? Então, portanto, ele teria capacidade de superar o predomínio que as tecnoimagens exercem sobre as nossas mentes, que são mentes que operam ainda, em grande parte, né, por parâmetros históricos, textuais, etc. Né? A tecnoimaginação seria uma forma de operação da mente conectada, digamos, né, com esse novo paradigma, né, que seria o das tecnoimagens. Né? Então eu cito aqui, ele diz, é possível transcender-se tal forma de existência pela decifração das tecnoimagens, mas isso exige passo para trás das tecnoimagens em direção da programação, não passo para frente em direção da conceptualização característica de textos. Exige quarto passo, crítica histórica a que procura por motivo atrás das tecnoimagens. Não, crítica histórica a que procura por motivo atrás das tecnoimagens não emancipará o homem delas. De modo que a atual contra-revolução das tecnoimagens é superável apenas graças à faculdade nova, a ser desenvolvida e que pode ser chamada tecnoimaginação, capacidade de decifrar tecnoimagens. Capacidade esta que tem a ver com o pensamento formal, tal como este vai se estabelecendo na informática cibernética e na teoria dos jogos. Se não conseguirmos dar este passo rumo ao nada, estrutura ausente, jamais poderemos emancipar-nos do pensamento e da ação programados por tecnoimagens. Fim de citação. Então, quer dizer, ele define assim, um pouco vagamente, né,
a tecnoimaginação como capacidade de decifrar tecnoimagens, né? Mas ele não vai muito além disso, e ele fala como uma coisa que deveria ser ainda objeto de um aprendizado da nossa parte, né? E fica mais ou menos por aí, né? Depois, em outros momentos, inclusive na obra posterior dele, ele volta a falar nesses termos, né? E muitas vezes ele se reconhece como alguém, digamos assim, que foi formado, digamos, numa consciência histórica e que pode só assim vislumbrar de muito longe o que seria essa tecnoimaginação, mas não exercê-la, né? Não praticá-la, né? E eu acho que provavelmente, né, a maioria de nós estaria mesmo nessa situação, né? Bom, então era isso, né? Com isso eu considero ter discutido um pouquinho aí o essencial, né, desse capítulo tão central, né, tão importante do livro Pós-História, 20 instantâneos e um modo de usar, e me despeço por aqui e, né, agradeço pela atenção, um abraço e até breve.